Toda semana eu falo com brasileiros que estão prontos para emigrar, com pesquisa feita, visto estudado, dinheiro guardado. Aí eu faço uma pergunta, só uma, e a maioria trava, fica em silêncio, com toda a planilha pronta, não consegue responder. Essa pergunta eu vou te fazer hoje, e se você também travar, você tá prestes a gastar milhares de reais para levar os seus problemas dentro da sua mala lá pro outro lado do mundo, porque sem essa resposta qualquer país que você escolher vai te decepcionar. Então fica comigo. Talvez, olhando de fora, sua vida nem pareça tão ruim assim, mas por dentro tem uma pergunta que aparece cada vez mais. É isso mesmo? É essa vida que eu vou ter que aguentar pelos próximos 10, 20, 30 anos? Ó, eu vou te contar uma coisa. Teve um amigo que chegou pra mim com tudo pronto. País escolhido, visto pesquisado, escolas pros filhos, já tava tudo mapeado, tudo certinho. Daí ele olhou pra mim e disse: Adriano, a gente tá pronto. Aí eu fiz uma pergunta simples: por que vocês querem sair do Brasil? E ele me respondeu o que é de costume: ah, cara, a gente já não aguenta mais o Brasil. Aí eu fiz outra pergunta: e o que vocês estão querendo construir aqui fora? Silêncio. 40 segundos de silêncio. Eles não estavam prontos, eles estavam exaustos. E exausto não é a mesma coisa que pronto. Não é só vontade de morar fora, é cansaço de viver em modo de defesa, de sentir que precisa estar atento o tempo todo. É sair na rua pensando no celular, é trabalhar muito e mesmo assim sentir que qualquer probleminha, qualquer imprevisto pode acabar com meses de esforço. Eu entendo isso, eu já passei por isso. É planejar o futuro com uma mão no sonho e a outra no freio. É ter que pagar por fora para tentar comprar um pouquinho de segurança, um pouco de saúde, um pouco de educação, um pouco de paz. Tudo vem a conta-gotas, tudo é mais um pouquinho que a gente tem que pagar. É simplesmente sentir que o básico exige energia demais e isso vai cansando, não de uma vez, mas aos poucos. Daí um dia você acorda e finalmente diz pra si mesmo: cara, eu não sei se eu quero envelhecer tentando sobreviver assim nesse sistema. E repara só, tá? Isso não significa odiar o Brasil, não significa cuspir no prato que comeu, não significa ter síndrome de vira-lata. Na verdade, significa que talvez você esteja começando a perceber que ama muito as coisas aí do Brasil, mas não ama mais a forma como você precisa viver para continuar nele, o que você precisa aturar para continuar aí. Mas se fosse só cansaço, se fosse só isso, o remédio era bem simples. Qualquer país serviria. Tem uma segunda coisa acontecendo dentro de você, mais silenciosa, mais traiçoeira, e é ela que faz com que pessoas inteligentes que pesquisaram muito, que fizeram tudo certo, ainda assim tomem a decisão errada. E olha que essa parte não tá nos grupos de Facebook, não tá nos rankings de melhores países, você não vai encontrar isso em nenhum vídeo de blogueiro do exterior. Então presta atenção nisso daqui, por favor. Quando a gente trabalha muito e sente que continua no mesmo lugar, o exterior começa a parecer menos uma aventura e mais uma possibilidade da gente conseguir simplesmente respirar. Não porque aqui fora seja perfeito, porque não é. Todo país tem problemas. Não existe esse negócio de lugar perfeito. Todo lugar cobra um preço. E eu não tô falando de dinheiro aqui. Mudar de país dói, não importa quão rico você seja. E é isso que a gente chama de adaptação, essa dor no início, sabe? Mas sendo muito sincero com você, a adaptação não é só aprender onde fica o mercado, como falar a língua direito, como se virar. É aguentar o soco no estômago de ser um eterno estrangeiro até que aquele lugar vire a sua casa. Porque sim, um dia vira. Mas existe um ponto em que a gente começa a olhar para nossa própria vida e pensar: esse meu esforço, ele tá virando o quê? Eu tô trabalhando para construir um futuro ou só para manter a minha cabeça fora d'água e continuar respirando? Eu tô crescendo ou só aguentando mais um ano? E isso serve para todo mundo, para você que tá aí no Brasil e pra gente que tá aqui fora também, tá? Isso daí todo mundo deve se perguntar isso. E aí, você que tá aí no Brasil, você olha pro exterior e o exterior ele vira um símbolo de segurança, um símbolo de previsibilidade, um símbolo de qualidade de vida, símbolo de uma vida onde talvez o esforço tenha mais retorno. E isso é muito poderoso, mas também muito perigoso. Porque quando a gente não vê futuro onde tá, qualquer lugar aqui fora começa a aparecer uma porta. Só que é aqui que mora a maior armadilha de todas. Então, por favor, presta muita atenção nisso. Quando você olha pra fora, só pelo contraste com o Brasil, só comparando, tudo parece melhor do que realmente é. Portugal parece solução, Canadá parece solução, Austrália parece solução, Irlanda, Japão, Estados Unidos, todos parecem solução. Mas nenhum país resolve uma decisão que ainda tá confusa aí.
aí dentro de você. Deixa eu te contar uma história, pessoal, porque eu também já fui essa pessoa confusa. Faz parte, acontece. Eu já tinha experiência internacional, já tinha trabalhado e estudado fora, falava 3 línguas fluentes, quer dizer, ainda falo, né? E tudo que o mercado valoriza eu tinha. E um dia minha esposa, que é ucraniana e já viveu também em vários países, entende o processo por dentro, me perguntou o seguinte: Adriano, o que você tá tentando resolver saindo daqui? E eu, com vários anos de experiência em mudanças internacionais já, eu travei. Eu não soube responder. E sabe por quê? Porque o que eu vou te falar agora, ele pode ser também o seu caso. Eu tava confundindo alívio de sair com a direção de ir. E essa diferença, alívio versus direção, é o que separa uma mudança que transforma a sua vida de uma mudança que simplesmente transforma os seus problemas para um outro país. E é isso que você quer? Carregar o Brasil dentro da sua mala? Porque tem gente que faz exatamente isso. E essa diferença é enorme, porque quando a gente quer sair só para parar de sentir uma dor, qualquer país parece remédio. Mas a mudança internacional não é remédio. É um projeto de vida, e projeto de vida não pode nascer só do desespero, você concorda? Se o que eu acabei de te contar fez sentido, se você reconheceu em você mesmo essa confusão entre alívio e direção, então você já está mais perto do que imagina de entender o que eu chamo de método viagem. Mas calma, não clique em nada ainda não, tá? Porque tem uma armadilha que a maioria das pessoas cai mesmo depois de entender tudo isso que eu já falei. E eu preciso que você veja isso antes de tomar qualquer decisão sua também. A armadilha que pega justamente as pessoas mais preparadas, as que mais pesquisaram, as que têm mais informação de todas. Porque essa armadilha, ela não parece armadilha, parece planejamento, parece que você tá no caminho certo, parece que você tá sendo responsável. E é exatamente por isso que ela é tão perigosa. Deixa eu te mostrar. Quando o Brasil começa a ficar pesado, a nossa cabeça procura por um alívio. E alívio é perigoso, porque ele se disfarça de plano. Você começa a pensar: eu só preciso ir para um país mais seguro, eu só preciso ganhar em moeda forte, eu só preciso achar um lugar melhor para os meus filhos, eu só preciso sair daqui. Tudo isso pode ser verdade, mas ainda não é direção. Por enquanto, é só a nossa dor que está falando mais alto. E dor não escolhe bem. Dor escolhe rápido, dor escolhe o que parece menos pior. Dor olha para qualquer vídeo bonitinho no YouTube e pensa: é isso, eu achei o caminho. Aí você começa a pesquisar tudo ao mesmo tempo: país, visto, cidade, aluguel, escola, emprego, clima, imposto, salário, cidadania, curso, influencer, grupo de Facebook, comentário de brasileiro que deu certo, comentário de brasileiro que deu errado. Ufa! Entendeu, né? Daí você acha que tá preparado só porque sabe o preço do leite em Portugal. Só que quanto mais você pesquisa, mais confuso fica. Porque o problema não é falta de informação, é falta de critério. E aí você percebe a realidade. Muita gente não tá travada porque sabe pouco. Pelo contrário, tá travada porque sabe pedacinhos demais, sem saber o que fazer com eles, sem saber montar o quebra-cabeças, sem entender o todo. Eu sei, parece um balde de água fria no seu sonho, mas eu prefiro te dar esse banho agora do que deixar você se afogar aqui fora. E se esse tipo de conversa é o que você precisa e quer ouvir, sem romantizar, sem vender sonho, sem esconder os perrengues, então entra na colmeia, se inscreve no canal, clica aqui embaixo. Seja bem-vindo à nossa comunidade de exploradores do mundo. Aqui a gente fala a verdade desse processo. Clica aqui embaixo. Bom, então antes de perguntar qual país é melhor, antes de perguntar quanto custa morar fora, antes de perguntar qual visto é mais fácil, você precisa fazer uma pergunta mais básica ainda. O que eu tô tentando resolver saindo do Brasil? De verdade. Não a sua dor mais superficial, eu tô falando daquilo que te incomoda lá no fundo, sabe? Porque se você não sabe o que você tá tentando resolver, qualquer país parece resposta. E se qualquer país parece resposta, você não tá planejando, você só tá procurando uma anestesia. E essa pergunta, ela muda tudo. Porque talvez você descubra que queira mesmo sair por segurança, talvez por futuro, talvez por carreira, talvez pelos filhos, talvez pela liberdade, talvez por não pertencimento, talvez por cansaço, talvez por uma mistura disso tudo. Mas enquanto isso tiver tudo embolado aí dentro de você, escolher o país pode ser só uma forma sofisticada de continuar perdido. Quanto mais específico você for na resposta dessa pergunta, melhor ainda. E essa pergunta, ela não tem uma resposta fácil, não é algo que você consegue resolver em 5 minutos, é algo que você precisa trabalhar com método. E é exatamente aí que a maioria das pessoas trava, porque elas acham que estão prontas e na verdade elas só estão no começo. Olha só, querer sair do Brasil não te torna ingrato, não te torna fraco, não significa que você odeia a sua origem, mas essa vontade ela precisa amadurecer, porque existe uma diferença gigante entre eu quero sair porque eu não aguento mais e eu sei o que eu tô buscando e eu tô disposto a construir isso
isso lá fora. A primeira frase ela nasce do cansaço, a segunda ela nasce da clareza, e é essa clareza que separa uma mudança internacional madura de uma fuga cara, entre você ter sucesso aqui fora ou só perder tempo e dinheiro. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, e responde aqui nos comentários, com sinceridade aqui, pra você aqui, se você pensa em sair do Brasil, o que você tá tentando resolver? É segurança? É dinheiro? É carreira? Futuro pros filhos? Qualidade de vida? Ou é simplesmente esse cansaço aí de viver nesse modo de sobrevivência? Quero muito ler a sua resposta, porque isso também me ajuda a trazer vídeos mais úteis aqui pra você. E tem mais um ponto aqui também super importante nesse processo todo, tá? Porque todo mundo fala sobre o custo de sair do Brasil. Não é não? Quanto que eu preciso para morar fora? Quanto dinheiro eu tenho que juntar para eu me mudar para o exterior? Mas o que ninguém fala é quanto custa ficar mais um ano parado, pesquisando, adiando e dizendo eu só vou esperar mais um pouco. E esse custo pode ser muito maior do que você imagina, sabia? Eu tô falando aí de milhares de reais. Então assiste esse próximo vídeo aqui que eu te falo exatamente quanto que você tá perdendo por ano ficando parado aí no Brasil e além disso ele pode te ajudar a economizar uma baita grana, mas acima de tudo ele pode te economizar o seu bem mais valioso de tudo, o seu tempo de vida. Ah, e esse vídeo aqui, ó, ele sai semana que vem. Então, para não perder esse vídeo e tudo que vem por aí na Nova Colmeia, se inscreve na Colmeia. O botão tá aqui embaixo, só clicar. E ó, te vejo lá, hein? Fui!